Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra aí para o Léo e para a Nath. A gente já avançou aqui um minutinho, para eles fazerem, então, a leitura e a prece iniciais. Por gentileza, meninos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer a leitura aqui para a gente, a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. O nome é Aflições. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do Cristo. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgiu um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esqueceres a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo, Salvador, ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Então vamos agora fechar os olhos, nos conectar com o plano mais alto, com os nossos mentores espirituais e com o Mestre Jesus, buscando apaziguar os corações, a mente, respirar tranquilamente, para melhor sentirmos essas presenças de luz e de paz conosco. Mestre amigo, nós agradecemos, Senhor, essa existência terrena, todas as provações que passamos, aprendizados, que possamos, Mestre, nos dedicar no campo moral, à nossa melhoria espiritual, servindo sempre cada vez mais. Rogamos suas bênçãos, Senhor, a este grupo de estudo, a esta casa bendita, que as bênçãos de amor e paz possam assim nos envolver a todos, desencarnados e encarnados, para melhor sentirmos, compreendermos e aplicarmos o seu Evangelho, Senhor. Fica conosco, Mestre, que a sua luz nos guie sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, a gente vai falar hoje do capítulo Jesus e Tormentos. E para introduzir o nosso assunto, a gente vai trazer um trailer de um filme para a gente só, né, dar um gostinho ali e discutir um pouco sobre o tema. É coisa rapidinha. Talvez muitos já tenham assistido, mas quando terminar o trailer eu vou dar uma resumida, né? Eu vou dar um resumo do filme. Tentamos a fábrica de frango. Ainda tenho pesadelos com miúdos. Tentamos estética. Confesso que cera quente não é minha melhor amiga. Então acabaram as opções, Luísa. Ah, por favor, eu aceito qualquer outra coisa. Ó, isso aqui é novo. Dar assistência a um deficiente. Você tem experiência como cuidadora? Não, mas eu posso aprender muito rápido. Vamos conhecer o Will. Will, essa é a Luísa Clark. O Nathan vai explicar a rotina e os equipamentos do Will. Não precisa falar por mim, mãe. O meu cérebro não tá paralisado. Ainda. Bom dia. Ele me odeia. Sempre que falo com ele, ele me olha como se eu fosse estúpida. Na verdade, você é meio estúpida. É, mas ele não tinha que saber. Sapatos interessantes que você escolheu. O que quer dizer com isso? Eles não podem sair daqui. Por que não?
É porque as pessoas só vêm pra cá quando elas se cansam de viver. Eu sou feliz aqui. Mas não devia, você só tem uma vida. É o seu dever viver ela o mais plenamente possível. Não vai. Fica. Me conta algo bom. Quando eu era pequena, o que eu mais gostava de fazer era usar minhas meias de abelha. Meias de abelha? Com listras pretas e amarelas. Meu Deus. Nunca amou muito uma coisa? Já. Por favor, você não raspou sobrancelhas, né? Só uma delas. Eu posso te levar a um lugar? Você vai pro encontro com o Will O Trainer. decote é muito grande. Vai com o vestido vermelho. Eu não quero entrar ainda. Eu só quero ser o homem que foi a um concerto com uma garota de vermelho por mais alguns minutos. Eu prometi aos meus pais 6 meses. E foi isso que eu dei a eles. Mas isso foi antes de mim. Eu só quero que ele viva, mas só se ele quiser viver. Por favor, não deixe isso acontecer. Você não pode mudar quem as pessoas são. Então o que eu faço? Ame elas. Eu não quero que você perca tudo que outra pessoa poderia te dar. Mas eu posso te fazer feliz. Foi por sua causa que eu me tornei uma pessoa muito melhor. Sabe, Clark, você é o único motivo que me faz querer estar vivo amanhã. Então, gente, vocês já assistiram esse filme? Já ouviram falar? Eu já 3 vezes. Muito bom, Bécio. 3 vezes. 3 vezes, verdade, 3 vezes. Quem mais falou? Eu também já. Adriane e Cris, nós já assistimos. Ah, que bom, então, que todo mundo já assistiu. E aí, a gente trouxe esse trechinho, né, o trailer do filme, para introduzir aqui o nosso assunto dessa semana, porque, assim, no texto... Ah, sim, e o que é que vocês acharam do capítulo? Quem conseguiu ler, quem conseguiu... Eu gostei muito. É até um pouco... Eu não digo surpreendente, mas, assim, é curioso como a Joana de Ângeles vai construindo a exposição do tema, porque, embora o título seja Jesus e Tormentos, tem um momento em que você acha que, e acaba que, de uma certa forma, que ela vai falar sobre felicidade. E, de uma certa forma, ela toca nesse assunto, né, nesse aspecto. Então, embora seja Jesus e Tormentos, ela toca nessa questão da felicidade, como sendo a oposição, tem como eixo, talvez, a questão da reencarnação e a transformação íntima, né, e a lei de causa e efeito. Então, é um capítulo, assim, repleto de fundamentos espíritas e leva a gente a refletir bastante. E achei muito interessante a escolha do trailerzinho que vocês colocaram, do filme, porque traz uma série de reflexões a esse respeito, né? Porque tem... Não sei, o Carlão não se pronunciou, espero não dar nenhum spoiler para ele, não sei se ele já assistiu ou não. Quem? O Carlos. Ah, sim. Mas o filme trata um pouco dessas questões, né? De felicidade, de se só se vive uma vez ou não, eutanásia, sobre tormentos, né? Aflições, que no caso do protagonista lá era a sua condição da paralisia, né? Enfim, então achei interessante vocês fazerem essa conexão desse filme com o tema de hoje. E eu gostei muito do capítulo também. Muito obrigada. Então, continuando e pegando o gancho, acho que pode passar, né? A gente quis trazer realmente o trailer, porque ela trata muito sobre isso no capítulo, né? E aí ela fala, o filme em si, eu vou ter que dar o spoiler para o Carlos, se ele não assistiu. Mas, assim, a questão do filme é bem isso, porque no trailer, né, parece que fica tudo lindo, mas trata muito dessa questão de que ele passa por essa condição, né, e se fosse uma situação real, não fosse uma situação de filme,
a gente sabe que teria sido algo, né, planejado para a encarnação dele, e que ele teria, né, seria uma condição que provavelmente ele teria escolhido a passar, talvez para resgatar algumas coisas, ou para aprender, né, nessa encarnação, porque ele tinha uma condição, né, uma condição financeira muito boa, de riqueza, ele tinha uma vida bem badalada, ele era uma pessoa soberba, e aí, né, ele entra nessa condição e se torna uma pessoa totalmente amargurada, se torna uma pessoa, como até ela fala, né, meio fatalista, assim. E aí, com a chegada da moça, né, da Luz, ele melhora algumas questões, mas ele ainda assim continua com essa amargura dentro dele, continua com esse sentimento e opta, né, pela eutanásia, pelo suicídio. E aí é quando ela traz essas questões que vem falar, né, o determinismo divino, o livre-arbítrio e o fatalismo, que está tudo ligado dentro do capítulo. E quando ela fala dessa questão do determinismo divino e entra em conflito e não, porque a gente sabe que o nosso livre-arbítrio dentro aqui, estando nessa condição, ele é, de certa forma, um pouco limitado a isso, e entra nessa questão do fatalismo, das escolhas que a gente faz e do modo como a gente leva a nossa vida. E aí é o que ela traz no início do capítulo. A gente também fez esse exercício, né? Para além da temática que a Joana trazia nesse capítulo de hoje, a gente pensar em termos de conflitos doutrinários, o que apareceu. E a gente viu, né, nesse sentido, essa análise inicial, porque a Joana traz, né, essa análise do fatalismo, dessa ideia, e aí ela traz duas linhas, né? Uma daquela bem materialista, de que a vida depois da morte não existe mais, e então não faz muito sentido nem um esforço aqui. E essa outra também que até algumas religiões, inclusive, apregam muito, que é de uma justiça divina implacável, né? Você está fadado a sofrer e não tem escolha, né? Nada que você faça pode mudar também esse seu caminho. Então, a gente fez essa análise aqui inicial, né, desses 3 grandes temas, assim, que ela traz para a gente. E essa diferença, né, que esses temas, eles coabitam, vamos dizer assim, mas são complementares também. Porque existe, sim, um determinismo divino, né? Existe uma determinação que as leis de Deus impõem para a gente. Então, a gente também não encarna, não reencarna sem critérios, vamos dizer assim. Ainda que exista uma margem, né, para algumas escolhas que impactam até em outras vidas também futuramente, a gente tem, em geral, um grande roteiro traçado, de grandes momentos, né, de grandes compromissos também. Isso está previsto na lei divina já. E isso também se junta às nossas heranças passadas, né? Do que a gente já fez e traz como uma carga a mais, uma bagagem a mais para quando chegamos aqui na Terra. E o livre-arbítrio nesse sentido, né? De ser ali aquele momento de escolhas, de definições dentro do que é possível escolher. Porque boa parte, às vezes, desses processos kármicos já tem ali uma certa necessidade para o espírito, né? E isso, então, a gente viu na fala da Joana de Ângeles. Então, a gente destacou esses 3 grandes temas, porque eles estão presentes, né, nessa discussão de hoje. E a gente, se a gente fosse avançar mais em termos filosóficos da doutrina espírita, a gente vai ver que nossa grande meta como espírito eterno é não ter livre-arbítrio, né? Que seria já essa comunhão com Deus. Então, se a gente está em comunhão com Deus, como foi o Cristo, não tem por que ter outras escolhas, né? Seria a escolha única, que é o caminho de Deus também. Mas isso é um outro estudo, né? Para outro momento também. E só um adendo, no caso do personagem do filme, né, que a gente também conversou, a escolha dele casa um pouco com a primeira situação que a Joana traz, que é dessa pessoa que é muito ligada às questões materiais e pensa que, né, depois da morte não tem nada, e acaba vivendo dessa forma materialista. E sofre, né? É um sofrimento também muito grande.
Vocês já fizeram esse tipo de análise, gente, pessoalmente falando, né, assim, de pensar na sua trajetória aqui na Terra, da sua vida, que elementos seriam quase que obrigatórios, né, que você não consegue fugir deles, e outros nem tanto, que você tem uma margem de escolha. Para vocês, como é que é isso? Assim, já surgiu esse tipo de reflexão, de análise da própria vida e das opções que você tem na sua encarnação atual? É exatíssimo, mas é isso aí, gente. Eu, por coincidência, eu fiz isso ontem, Léo. Uhum. Eu fiz um apanhado, assim, sabe? E a gente vê que, no meu caso, né, por exemplo, eu analisando as situações, e a gente, claro que cada um tem uma visão, um ponto de vista, uma forma de pensar e de agir, né? Mas eu fiquei imaginando assim que nós perdemos muito tempo com as coisas mais difíceis e deixamos as coisas que estão fáceis de lado. Uhum. Aí a gente às vezes não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, porque a difícil é realmente difícil, que você tem que despender de um tempo muito grande para poder realizar, e a fácil, que às vezes é uma coisa tranquila que você consegue levar, e lá na frente a gente pegando o caminho mais fácil, porque nossos caminhos são assim, eles têm dois caminhos, né? Um caminho que é um caminho mais tranquilo e um outro que é mais complicado, que vem as provas, as expiações, essa coisa toda. A gente pode fugir dele? Não, mas tem coisas que a gente precisa ter momentos para elas. Foi assim que eu pensei. Precisa ter momento para elas. Chega um momento que é preciso. Eu já lutei tanto com essa coisa aqui e eu não estou conseguindo vencer, que eu preciso colocar ela numa caixinha e deixar aqui. E seguir minha caminhada. Daqui a pouco, a hora que eu tiver numa condição melhor, eu volto aqui, pego ela e tento dar continuidade nela. Eu acho que a vida tem que ser dessa forma. A gente não pode viver só dando murro em ponto de faca, porque senão a gente desmotiva com a caminhada. Então é preciso que a gente veja as coisas mais tranquilas para que a gente possa caminhar. A gente caminhar nesse caminho mais fácil, e as coisas mais pesadas que a gente tem que realmente que vivenciá-las, tem que superar elas, a gente dá aquele pontapé, mas você vê, puxa vida, mas agora eu não estou dando conta de botar isso nas costas agora, está muito pesado, né? Eu vou caminhar um pouco aqui, por aqui, e depois eu vou voltar aqui e pegar essa caixinha aqui e retomá-la. Porque muitas das vezes a gente porque a gente para num ponto onde a dificuldade é muito grande, e aí a gente está vendo que não consegue superar aquela dificuldade, que ela é muito difícil, ela é muito pesada, e a gente tem aquela coisa, não, isso é uma prova, eu tenho que vencer. Mas se a gente não tem condição naquele momento, é melhor que a gente caminhe um pouco e depois retome aquela situação. Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, né? A gente não pode ser tão rigoroso com a gente e a gente é muito rigoroso com a gente nesse sentido. Ai, nossa, essa situação eu não dei conta de superar, e agora como vai ser? Calma, a gente tem tempo para isso, né? A gente tem tempo para isso, a gente tem tempo nessa encarnação, a gente tem tempo numa outra encarnação, tem coisas que é melhor a gente dar um tempo, caminhar, e aí a hora que a gente se sentir mais preparado, a gente retomar, porque tem que ter um fôlego. Não adianta você, né? É a mesma coisa que você tá nadando contra a correnteza. Tem uma hora que você vai ter que parar, porque você não dá conta de chegar no fim lutando sempre contra a correnteza. Uma hora você tem que pegar a correnteza descendo a favor, para você tomar um fôlego, para você se fortalecer, né? Então, assim, a gente precisa, eu acho, né? Foi isso que eu imaginei. Puxa vida, as coisas que estão muito pesadas agora, eu vou tentar deixar ela um pouquinho aqui, vou tentar viver aqui, carregar aqui as que estão mais fáceis, depois eu retomo essa outra aqui, que eu vou estar mais forte, com certeza eu vou estar mais forte, eu retomo ela aqui. Mas eu vou perder tempo? Não vou perder tempo, porque enquanto eu caminho,
dependendo do caminho que eu estou caminhando, eu estou crescendo, eu estou melhorando, eu estou me fortalecendo, justamente para que eu possa pegar essa situação, esse fardo mais pesado, que no momento eu estou impossibilitado de pegar e de carregá-lo. Né? Eu pensei, né, foi até no culto que a gente estava discutindo isso, eu pensei, e eu acho que foi um momento aqui que eu nunca tinha pensado nessa situação, né, de fazer, porque a gente sempre acha que a gente tem que pegar de cara logo aquilo que é o mais pesado, que o mais pesado, o mais difícil é que vai te trazer crescimento. Sim, pode ser, mas você está preparado para... Eu lembro de uma mensagem, né, que a Leila leu e perguntou, você está preparado para vir a mim? Às vezes não. Né? Então, você está preparado para carregar isso agora? Com certeza, se a gente pediu, é que a gente tinha condição de carregar. Mas tem momento que a vida, ela parece que ela pesa mais. E aí a gente tem que ir devagar. Né? E foi isso que eu foi, inclusive, plano que eu tracei para a minha vida foi nesse sentido. Legal, Vécio. Você me fez lembrar uma questão. Eu já até comentei isso em alguma reunião, estudo, há muitos anos atrás também, que eu tive naquela época a gente tinha algumas reuniões de orientação individual, né? E foi com a Mãe Zeferina que eu tive essa orientação. E aquelas reuniões de abrir o coração para a Mãe Zeferina, e a gente repassar a vida junto, né? Pedir orientações. E numa dessas situações ela falava justamente isso. Ela falou assim, Fioco, você vai desencarnar com esses problemas ainda. Tem paciência, né? Tenta compreender, tenta, claro, né, trabalhar sobre eles, mas você não vai resolver essa encarnação ainda. Porque a gente também, quando se torna espírita, a gente tem esse anseio, né? A gente acha que vai compreender a encarnação por completo e vai ser daqui completista já, como fala André Luiz, né? A gente vai resolver tudo numa vida só, e não é assim. Então, a Joana usa muito um termo que é tomar consciência, que isso é muito importante para a gente, aqui encarnado e também desencarnado, que já tem uma clareza do que a lei de Deus prevê para a gente, desses mecanismos todos que nos regem a existência, das falhas, das nossas também potências da alma, e identificar, igual você falou, aquilo que é possível agora, você dedicar um esforço maior, uma atenção, né, que você às vezes não consegue tanto nesse momento, mas também já luta para não deixar crescer aquilo mais como antigamente. Enfim, né? Então, tomar consciência leva o espírito a entender a si mesmo e a esses processos que o envolvem também na atual encarnação. A gente comentou um pouquinho disso e a gente vai voltar um pouquinho nisso também mais para frente, mas é esse ponto, né? Que a gente tem, existem momentos e momentos, e a gente se torna muito imediatista. Que eu tenho que resolver isso hoje, tenho que resolver isso agora. E não é assim, né? A gente tem que passar pelo processo, muitas vezes, para ir conseguir resolver isso. E até entender isso também demora. Então, vou ler aqui o trechinho. Fatalidade e pré-determinação. Haverá, está no Livro dos Espíritos, questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Os espíritos respondem para Kardec assim. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. O espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Ele traz, trazendo de novo a relação com o filme,
ele fala, os espíritos falam, né, que em relação às provas físicas, né, então muitas vezes essa questão de deficiência, essas questões, doenças, questões muitas vezes financeiras, são provas que que a gente escolhe, né? A gente fala, não, vou passar por isso, por isso, por isso. Quero vir assim, antes de reencarnar. Mas traz que em relação às provas morais, em como a gente vai passar por essas situações, a gente que tem que resolver isso. A gente que tem que saber por qual caminho a gente vai seguir, qual caminho a gente vai escolher. Então, o nosso livre-arbítrio é a partir daí, é a partir desse momento. Porque a gente vai ter alguma coisa para reparar, né? Se a gente ainda está aqui, a gente ainda vai reencarnar, a gente vai ter alguma coisa para reparar. Então, essa questão da predeterminação, que a gente acaba tendo que passar por essas situações para poder aprender, porque senão não vai adiantar nada vir aqui. Agora, a forma como a gente vai lidar com isso, a forma como, né, nossas provas morais vão acontecer, isso cabe a nós. Isso cabe às nossas qualidades, né? Que a gente falou também em alguma aula, que o que a gente adquire aqui e qual caminho a gente vai seguir. E aí, trazendo novamente para o filme, né? Ele passou o rapaz passa por uma prova dessa, passa pela prova física, né? De acabar ficando deficiente, e a forma como ele lidou com isso é que determinou ali o caminho dele. Aqui também é interessante, né, destacar esse item aqui, né? Quando fala que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez. E a gente pode ampliar esse conceito, quando falar de escolha, não só, né, naquele sentido de planejar a encarnação de uma prova ou de outra, mas de que essa escolha, ela está condicionada às outras vidas passadas também. Então, meio que de forma automática, né, existe já uma gama já de programações estabelecidas, na medida que no passado eu errei muito, eu também acertei muito, né? Então, isso me condiciona na atual existência a trazer, como a gente disse um pouco antes, essa bagagem de experiências, né? Então, essa escolha também já é um pouco condicionada. Não é totalmente livre, porque diz respeito também, não só ao que eu quero vir fazer aqui, mas também ao que eu preciso reparar do passado, né? Das experiências, dos laços, né, familiares ou pessoais, né, de outra ordem também, que eu preciso agora recuperar de alguma forma na atual existência. E aí vem a questão do livre-arbítrio, que a gente começou a falar um pouquinho. Que lá no Livro dos Espíritos também, na pergunta 122, eles respondem que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então, é bem isso, que a gente passa, né, por essas situações condicionado a questões das outras vidas. E aí, é o momento que a gente escolhe as nossas provas, é o momento que a gente escolhe o que vai passar. E aí, vem também a questão das provas morais e o que a gente vai, para qual caminho a gente vai seguir, o que a gente vai ceder, e vem essa questão da consciência de si mesmo, que o tio lá falou, né, que a partir do momento que o espírito cria essa consciência de si mesmo e cria a consciência né, de como esse livre-arbítrio funciona, aí também, né, chega a questão da evolução do espírito. E aí entra essa questão, né, para nós aqui mesmo pensarmos sobre ela e conversarmos. Mas o que vem a ser essa consciência de si mesmo, né?
para a gente aqui, né? Para vocês se acham conscientes nesse sentido de que traz o Evangelho, o Espiritismo? Como é que para vocês se estrutura esse conceito de consciência de si mesmo? O que significa isso na prática, né? Na sua vida, nas suas relações espirituais e materiais também. Léo, fazendo um paralelo com o livro, lá, ou com o filme, né? Ali foi uma situação bem diferente, né? Porque ele não aceitou a situação. Tanto não aceitou que ele optou por um suicídio assistido, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele não queria viver naquela situação. Agora, quando a gente fala, como eu disse, né? Eu fiz um planejamento para mim, porque eu tenho certeza que tem coisa na minha vida hoje que eu não vou conseguir resolver nessa encarnação, e eu tenho consciência disso. Então, se eu tenho, aí é que é o X da questão, né? Eu tenho consciência. De onde eu adquiri essa consciência, né? Foi através do estudo, da vivência mesmo, da conscientização, né? Do que é a vida. A vida, nós não estamos lá, o nada não existe, né? Como diz, depois disso aqui não existe nada. Não, existe outras oportunidades para a gente, né? Então eu encaro essa situação nossa, sabe, assim, como quando a gente vai fazer um estudo. A gente vai fazer um estudo, a gente programa um estudo para 1h30, vamos dizer assim. Quando você vai fazer, você esquece grande parte daquilo e ele se resume numa hora. Então, a vida é desse jeito. A gente sai de lá super animado, planejado, com um monte de coisa. Não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Aí quando você chega aqui, aí você enfrenta uma série de situações, né? Uma série de, como já diz os próprios espíritos, o meio nos arrasta para tentações, né? Como ela fala. Tentações, o meio está cheio de tentações que nos arrasta para outro canto. Aí você puxa de um lado, puxa do outro, e aí você quando chega no fim, você fala assim: puxa vida, eu consegui grande parte, mas não consegui tudo. E é legal quando você chega a essa conclusão antes de você partir, porque você consegue fazer essa autoanálise e dizer assim: olha, eu preciso trabalhar isso aqui. Agora, eu não sei se eu vou dar conta de fazer tudo agora, mas eu tenho certeza que eu tenho que voltar nesse ponto, porque ele é difícil. Mas eu vou continuar aqui na minha caminhada aqui, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Isso também está dentro do meu planejamento. Eu vou continuar, porque eu não tenho só essa oportunidade, eu terei outras oportunidades. Não querendo dizer que a gente vai se acomodar. Não, eu não vou fazer isso agora, não, eu tenho outra oportunidade, tenho outras encarnações, eu faço isso, que eu já vi muita gente dizer isso, né? Você não deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Não é bem assim. A gente tem que ter consciência que a gente retorna com um saldo não muito positivo, meio negativo, porque a gente está deixando algo para trás. Mas sabendo, tendo a consciência de que a gente precisa, aquilo é algo que precisa ser trabalhado e que precisa ser corrigido, e que a gente às vezes não deu conta e nem vai dar conta, a gente sabe disso, né? Mas são coisas que a gente fraqueja aqui, porque quando a gente está lá, e é aquela coisa de que Deus não coloca o fardo pesado em ombro fraco, é uma verdade. Tudo que nós trouxemos, que nós passamos aqui, nós sabemos que nós temos condição de passar, mas quando a gente se envolve no meio, aí a coisa complica, fica difícil, né? Os arrastamentos são grandes, as coisas que nos rodeiam são grandes. Então a gente, muita coisa, a gente deixa a desejar. Mas o pai sabe disso, ele sabe disso, ele sabe, olha, pelo menos está se esforçando, né? Pelo menos tá lutando. Ele não vai conseguir, mas ele tá lutando, eles estão lutando, tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo tentando. Eu acho que isso é ter consciência, sabe? Consciência de que a gente sabe do que tem que fazer, mas sabe também que algumas coisas
a gente não vai conseguir realizar ela 100%. A gente não vai sair daqui, como você disse, como o André Luiz diz, completista, porque é muito difícil. Uma coisa vai puxando outra, né? A gente traz coisas do passado e tem coisas que a gente adquire aqui que a gente não contava que ia adquirir, né? Nesse conceito de consciência de si mesmo, que a gente queria trazer como reflexão também, é essa ideia de que esse processo, né, de conhecer a si mesmo não é individual, nesse sentido, né, de que eu comigo mesmo apenas, como muita gente discute, né? Parece que é um processo só de interiorização. Vamos lembrar o Livro dos Espíritos, na questão 621, né? Quando fala que está na nossa consciência, é que está a lei de Deus escrita ali, né? Então, conhecer a si mesmo, nesse aspecto espiritual, é buscar a Deus em nós, né? Fazer esse movimento de fazer essa análise da vida e de si a partir do que a lei de Deus prevê para a gente, e não só como análise egoística, porque senão a gente estaria em queda até hoje ainda, né? Como geralmente os espíritos inferiores acabam também fazendo. Então, conhecer a si mesmo nesse propósito espiritual que a doutrina prevê, conhecer, claro, o nosso percurso, deficiências, avanços também, a partir da compreensão da lei divina que tem em nós, né? Porque Deus está em nós, essa lei está escrita na nossa consciência. Então, o movimento é justamente esse. Então, a gente, quando faz esse movimento de conhecer a si mesmo, a gente o faz a partir do que Deus nos reserva, né? Da sua lei que é perfeita em todos os aspectos também. Então, esse é um percurso, um caminho espiritual que é de encontro com Deus realmente, a partir de nós próprios. E aí na 621A ele completa, né, Léo, dizendo que é o momento de você lembrar essa situação, de você lembrar que essa lei está na nossa consciência, né, que nós, às vezes, a gente esquece disso, né. Seguindo aqui, então, a gente vai trazer aqui, então, o termo mesmo, né, que a Joana usa no capítulo de hoje, sobre tormentos. E a gente colocou aí os dois aspectos, né, os voluntários e involuntários. Mas entendendo que mesmo o involuntário, como a gente falou um pouquinho antes agora, ele vai se fundamentar em outras existências. Então, é possível que lá atrás tenha sido totalmente voluntário, né? Pode ser que lá atrás o espírito optou por seguir um caminho ou outro que gerou, muitas vezes, uma prova, um resgate, uma reparação no presente. Então, ela coloca, né, que, de um lado, a simplista informação do nada após a morte, né, ela faz aquela distinção, né? Uma prevê isso, né, de que depois da morte não tem mais nada, então vamos viver o presente somente. E do outro, a fatalidade pré-estabelecida, violando os códigos do querer, do lutar, do vencer, do livre-arbítrio em geral. Então, uma e outra corrente de pensamento conduz, inevitavelmente, aos tormentos. E aí a gente vai, então, entender tormento, gente, como a Natália falou no início, né, essa interpretação da vida, vamos dizer assim, gerando perturbações. Estar atormentado, né? Atormentada se refere a uma alteração mesmo psicológica e emocional da pessoa em relação à vida, aos problemas, às circunstâncias, às pessoas também. Então, atormentar-se é, de alguma maneira, sensibilizar-se em demasia frente a um problema específico também, gerando um desconforto, perturbação, desarmonia na pessoa. E aí a gente trouxe também, de forma complementar lá do Evangelho, né? A mensagem de Fenelon, o Espírito, ele coloca que, em vez de procurar a paz do coração, que são essas escolhas mais emocionais e espirituais, né, elevadas, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará, né, o atormentará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Né? E aqui a gente abre, inclusive, um debate sobre o que é atual, da atual encarnação que a gente poderia evitar, né? Tipo, não programadas, não estabelecidas, nesse resgate espiritual, e que a gente, ainda imprevidente, né, às vezes desatentos, egoístas, enfim, por aí vai, a gente acaba criando para nós algumas mazelas a mais, ou repete, né, esses processos de escolhas que acabam nos atormentando e gerando outros mecanismos de resgate e reparação para o futuro ainda. Eu acho um ponto que a gente vê claramente isso, a gente comenta muito, né? A gente vê é uma mazela social muito grande, que é a questão financeira, a questão econômica, né? Como que isso, hoje, no nosso mundo, até por ser um mundo capitalista, materialista, é uma grande fonte de males e perturbações, né? Então, muitas vezes, o problema não é nem ganhar pouco,
né? A gente não entra nem naquela questão de quem realmente está na miséria, né? Na pobreza, que já é um outro debate social. Mas é de que muita gente cria para nós situações, nesse campo financeiro, por exemplo, que geram uma ordem de perturbações na vida, difícil de reparação depois, né? A gente leva para frente isso até após o desencarne também. E também no campo emocional, familiar, profissional, a gente muitas vezes faz escolhas atuais que não estavam previstas nesse sentido de uma perturbação maior, de uma prova, de fato, a gente acaba muitas vezes escolhendo um caminho que leva também a um desalinho, uma desorganização na nossa vida, gerando tormentos, perturbações, adoecimentos necessários, enfim, né? Tudo que atormenta, perturba o espírito aqui encarnado. E vai criando só dívida, né? Ao invés de em todos os aspectos. Ao invés de resolver, a gente cria mais dívida. E aí também trazendo um pouco para a mensagem do início, que ele fala, a gente ainda não está nessa condição, né, quase como um Cristo, de aceitar, não aceitar, mas de assim, passar por tudo, né, de uma forma tranquila, né, de uma forma resignada e resiliente. Algumas questões a gente consegue, outras não. E que tá tudo bem, às vezes cair, que tá tudo bem chorar, tá tudo bem, igual o Alves falou, né? A gente ter que dar uma pausa, tá tudo bem passar por isso. Mas que a gente precisa se levantar, né? A gente precisa perceber esse movimento e ter esse movimento de, não, vamos aqui, né? Vamos devagar, vamos desacelerar, mas depois eu volto, isso eu ainda consigo resolver, mas não nesse momento. Então, assim, que a gente não saber que não estamos nessa condição de resignação, resiliência para tudo, mas que a gente pode, sim, algumas vezes chorar, sofrer, mas que a gente precisa se levantar dessa situação. Então, que essa é o ponto da escolha, né? Das escolhas morais e da forma como a gente vai lidar com a situação. Porque se a partir do momento que a gente desespera, que a gente, né, acreditar, porque não vou dar conta mesmo, vai ficar assim, e acabou, aí é um momento que aí a gente cria outra dívida, e outra dívida, e outra dívida. E é um momento também que se torna um verdadeiro tormento. E aí, trazendo aqui também a questão da culpa, que é uma questão que ela fala também dentro do texto, né? Que ela fala assim: os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Originário de outras existências corporais, o espírito herda as suas ações, que ressurgem em forma de efeitos. Então, foi o que a gente conversou um pouco, que isso vem, querendo ou não, de outras encarnações, que a gente ainda traz isso, que a gente ainda tem coisas a reparar e traz isso dessa encarnação ainda para conseguir resolver. E aí ela fala, quando aquelas foram saudáveis, estes se lhe fazem benfazejos. O inverso é igualmente verdadeiro. Dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições, que se lhe estabelecerão no ser como processos depuradores, facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações. E aí a gente conversando aqui, no momento que a gente estava estudando, tio Léo deu um exemplo assim, não é à toa, né, que muitas vezes a gente entra em processos de obsessão, que espíritos obsessores se ligam a nós, porque a gente traz essa consciência de culpa, porque a gente traz isso das nossas outras existências. Então, como que um espírito de sei lá quantas vidas consegue me encontrar? Ainda está nessa situação. Porque a gente traz isso. A gente traz esse sentimento também, né, no nosso íntimo, e é uma forma também da gente conseguir reparar, né, buscar a reparação, só que muitas vezes a gente não faz. Muitas vezes a gente vai deixando ali por baixo do tapete, ou então
vai adquirindo mais outras situações que a gente precisa resolver e vai acumulando isso. Nós já estudamos, né, em outros cursos essa questão mesmo mental, do espírito, uma questão da mente espiritual, dos processos, né, de ideoplastia. Então, a gente sabe que essas matrizes mentais, essas matrizes, né, psíquicas são identidades espirituais, realmente, né, como fosse ali uma assinatura, uma digital, né, do espírito, vamos dizer assim, que a partir do momento que ele desenvolve uma ação e essa ação fere a lei divina, a culpa se estabelece. E a culpa, ela gera mecanismos próprios para que, em algum momento, isso volte à tona para uma reparação, né? A lei é a lei de causa e efeito, justamente, o nome disso, né? Então, não tem como fugir disso. A gente pode até protelar esse processo, né? Muitas vezes nos enganar sobre ele também, até adquirir mais elementos, né, danosos ainda. A gente conversa sobre isso aqui, né? A encarnação e a providência divina prevê um roteiro kármico para a gente. A gente vai seguir um caminho. Agora a questão é com que celeridade ou não e com que atalhos ou não também para esse caminho ser desenvolvido por nós. E a mente culpada gera esse processo, que é um processo que é realmente energético, vibratório, né? E esse processo de culpa e de conscientização é que vai desencadear a própria reparação. Então, foi o que a gente falou um pouquinho antes. A escolha do espírito está ligada a isso também. Não é uma escolha totalmente neutra, jamais, né? Porque ele precisa, como consciência culpada, reparar esses processos. E nem sempre às vezes, executando de forma idêntica ao que ele fez no passado, mas criando outros mecanismos agora de reparar, de construir algo diferente, para dar conta, então, de limpar a consciência e, de novo, voltar à lei divina, né? No seu campo mental, campo íntimo. E ela traz essa parte aqui, que ela é bem incisiva, assim. Ela fala, é como se ela estivesse quase dando uma bronca, assim. Como é que a gente identifica, né, uhum. na atual existência, esses processos meus de resgate mesmo. E aí, né, os reflexos condicionados. Então, os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas. Atormentaste com impiedade e agora sofres sem conforto. Afligiste sem misericórdia e ora padece sem afeição. Inquietaste com perversidade e hoje te perturba sem consolo. O teu íntimo é um caldeirão fervente. Os conflitos se sucedem e sais de um para o outro desespero. Tens dificuldade em exteriorizá-los, verbalizá-los, aliviando-te. Fobias, complexos, recalques dominam-te a paisagem mental e te sentes um fracassado. Então, é bem isso que Pauleira, né, gente? Difícil. Quase dando uma surra. É bem isso, né? Então, são esses efeitos, são esses os efeitos que a gente traz. Então, é bem esse princípio da causa e efeito mesmo, de que se a gente fez algo, a gente vai acabar colhendo isso. E quando a partir do momento que a gente entende, eu vou ter a colheita disso, é esse o momento de como que vai ser essa minha colheita, como que vai ser esse processo. Eu vou me afligir, eu vou ficar, vou endoidar de vez, ou eu vou tentar realmente reparar isso, vou entender que é um processo, né? Que se eu fiz, eu realmente preciso reparar e vou seguir a vida. Então, são nesses momentos, e aí também vem a parte da consciência, de entender que é um processo a se passar, que é algo que a gente fez e que a gente vai precisar passar. E aí, como que a gente vai passar? A gente vai ficar nesse desespero ou a gente vai conseguir seguir e sem enlouquecer de vez? Em resumo, o que a Joana fala? Ninguém é vítima, né? Exato. Ninguém é vítima. Engole o choro e segue em frente. É mais ou menos isso que ela resumiu aí, né? E a gente não sabe, eu não lembro a extensão do mal que nós cometemos no passado, né, para as pessoas. Então, se a gente vem hoje na condição mais privilegiada, de conhecimento, de cultura,
até financeira às vezes também, ou de poder trabalhar e de ter na doutrina espírita, né, um grande mecanismo de reparação, é porque com certeza a gente lá atrás já errou um bocadinho, né? Então a gente tem hoje a chance de talvez por opção nossa e pela justiça divina, sua providência, de não mais reencarnar de novo aleijado, né, impossibilitado, com autismo e por aí vai, né? Condições que talvez ou inabilitam ou dificultam demais a ação no campo do bem, de forma mais consciente e mais proativa, né? Como sugere a ação espírita. Então a gente tem que estar aqui realmente fazendo essa análise, não é fácil às vezes, como ela fala aqui. Essa frase eu achei muito forte, assim, parece, a gente lê rápido assim, nem percebe, né? Ela fala aqui, o nosso íntimo é um caldeirão fervente. Sim. Não é fácil, né? Então, conflitos aparecem o tempo todo na nossa vida, vontade de desistir, né, de se isolar, né, de mudar o roteiro muitas vezes, e aí vem, né, o amparo espiritual, vem as preces ali, de forma para poder acolher cada um de nós e apaziguar, né, jogar ali no caldeirão ali uma água fria junto, né, para ir dosando a temperatura, apagar o fogo, né, e assim por diante. Então, a gente precisa realmente desses mecanismos que nos ajudem a vencer esses conflitos, quando possível, né? Ela coloca aqui justamente isso, né? Que a gente tem dificuldade de exteriorizar muitas vezes isso, verbalizar e aliviar essas dores íntimas que são do passado também, né? Mas a gente precisa buscar mecanismos que aliviem, pelo menos, esses processos mentais, emocionais que a gente traz lá de antigamente, né? Se a gente pensar... Oi, pode falar, Wes. Não, eu ia dizer o seguinte, que esses tormentos, né, às vezes a gente passa por eles e não tem ideia do quanto ficou para trás dessas situações de sofrimento, de resgate, de corrigenda. Quando a gente lê, eu li muito, né, o livro Memória de Suicidas, aí quando eles vão para o departamento de programação, né, de uma nova encarnação, todos eles querem se encher de coisa, né, porque quando eles olham lá toda aquela situação que eles se encontram, não apenas da sua última vida, que foi... um suicida, mas de outras vidas, inclusive, eles querem, como diz, pegar coisas que eles não têm condição de trazer com eles ainda. Então, assim, a gente às vezes vê, né, puxa vida, mas fulano passa por tanta dificuldade, tem outro que parece que tem uma vida tão boa, né? Aí a gente vê onde vem a bondade divina, porque aquele que hoje, de repente, ele não passa por uma dificuldade tão grande, como a Nath falou aí, de uma pessoa com dificuldade de locomoção, fulano não tem, ele tem um corpo perfeito, mas não sabe com a dificuldade que ele já passou em outras vidas. E aí, como eu disse, né? Se nesse momento a gente pensa em tomar um fôlego para poder recomeçar, retomar, da mesma forma são quando a gente programa, programa a nossa reencarnação. Nem todas as encarnações a gente pode trazer tudo que é necessário. É preciso que a gente tenha um fôlego numa encarnação, para que numa próxima a gente possa retomar com mais força, porque às vezes, numa anterior, a gente pegou pesado, a gente trouxe uma carga grande, e a gente lutou muito, e é como se aquele o dia de hoje fosse um dia em que a gente trabalhou muito, a gente se desdobrou para poder terminar aquela tarefa que a gente tinha terminou. Amanhã, né, o seu chefe vai dizer para você assim, hoje, não, calma, hoje você vai pegar uma tarefa mais tranquila aqui, porque ontem você extravasou, né, ontem você extrapolou. Então, assim, o que a gente vê, né, que a bondade divina está nisso daí.
de não querer que toda a nossa, toda encarnação que a gente tenha, a gente venha com o máximo de sofrimento possível. Tem aquelas, né, que ele nos dá um alívio, nos dá uma carga menos pesada para que a gente possa ter um fôlego, para poder recomeçar lá na frente. Né? Então, quando ele fala, ó, os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas, todos nós temos que ter consciência disso. Né? O Filomeno de Miranda fala no livro que nós estamos estudando na quarta-feira, que tudo que nós trazemos, tudo que nós colocamos hoje no nosso dia a dia, são reflexos do passado. Até a nossa própria insegurança, as nossas ansiedades são consequências do passado. Então, tem coisas, né, que a gente, às vezes, precisa, mas ele diz, olha, dessa vez é melhor você não levar, porque você precisa tomar um fôlego para você, lá na frente, você retomar com mais força. E é isso que a gente precisa entender. E aí a gente olha, né, e aí que vem, né, por isso que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque ela nos traz esse entendimento. Puxa vida, eu preciso de lutar contra isso. Mas se eu não conseguir agora, eu vou ter uma outra oportunidade. Eu não posso me estagnar, mas eu continuo lutando. Mas se eu não conseguir, eu terei novas oportunidades, né? Mesmo diante de tanta dificuldade que nós vivemos e que muitos outros vivem, até mais do que a gente, né? A gente pode usar a analogia nesse sentido de, pensei aqui agora, né, de diversos nós, assim, mentais que a gente possui do passado, né? São essas quedas, essas dificuldades, esses conflitos complexos, como coloca aqui a Joana de Ângeles. E alguns nós são aqueles nós cegos mesmo, né? Que a gente, com a unha só, não consegue, às vezes, tirar ali, ou então vai tentando aos pouquinhos, depois você vai para um mais fácil, e ali, né, desata esse outro nó um pouquinho mais tranquilo, depois volta para ele de novo mais complexo também, até conseguir aos poucos, né, desenrolar aquela linha ali e dar uma sequência, assim, né, dar uma condição diferente àquele rolo de linha, né, que é a nossa vida espiritual também. Então, a gente traz esses nós todos e, como a gente comentou, e às vezes ainda, né, pelas contingências da vida, a gente acaba fazendo outros nós ainda no atual presente kármico, né, que a gente precisa também ter essa atenção, mas é isso, né? É um esforço contínuo e de processos complexos também, muitas vezes. A gente não tem, às vezes, a noção, né, das suas origens, das suas raízes. A gente precisa ter paciência com a gente mesmo, inclusive, para poder, aos poucos, identificar essas dificuldades e traçar também metas, né, de crescimento e de mudança. E aí ela traz o exemplo de Jesus, né, que é o protótipo da felicidade, ou seja, que é o primeiro tipo, o primeiro exemplo, modelo padrão, né, que é o exemplar mais exato e o modelo mais perfeito. Então, e aí é quando ela fala que a forma como Jesus agia aqui, ela fala, né? Amava a natureza, os homens, os labores simples com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. Não condenava as condições terrenas e não as exaltava. Na posição de mestre, ensinava como se devia utilizá-las, respeitando-as, com elas gerando alegria entre todos, abençoando-as. Como médico das almas, propunha vivê-las sem pertencer-lhes, assinalando metas mais elevadas que deveriam ser conquistadas com um esforço pessoal. Então, ela traz, né, essas duas posições que Jesus ocupava, de mestre, que ele ensinava como que as coisas deveriam ser feitas, como que as coisas deveriam ser utilizadas mesmo, como ela fala, aqui na Terra, mas não condenando, não exaltando e respeitando, porque ele sabia, e sabe até hoje, a nossa condição aqui. Então, ele né, vinha, a gente estava até brincando, e ele falava, estou aqui, estou ensinando aqui para vocês, respeito, mas também não é muito bom, não, mas estamos aqui. Foi mais ou menos isso.
né? E fala também dessa questão de gerando alegria e abençoando. E como médico das almas, ele dava isso, né? De viver sem pertencer a isso. Foi como ele viveu aqui, né? A gente sabe das histórias e quem conviveu na presença do Cristo também entendeu isso, que ele estava aqui vivendo, né, nesse meio, mas que ele não pertencia aqui. E também colocava, né, tinha como se fizesse essas propostas de ter metas mais elevadas e que deveriam ser conquistadas com esforço pessoal. Então, ele sempre vinha mostrando isso, que a gente tem que ter essas metas, né, de elevação espiritual, de elevação moral, e que isso só é conquistado a partir do nosso esforço, que isso a gente só consegue quando a gente realmente busca, quando a gente corre atrás disso. Porque se a gente estacionar, se a gente desesperar, né, a gente não vai conseguir realmente. Não vai funcionar. E aí ela traz isso que eu achei muito, muito tocante também. Porque traz exatamente assim uma das coisas que Jesus trouxe aqui para a gente, né? O que ele foi. Que ele veio nessa posição de falar, olha, não estou condenando vocês, não estou exaltando, estou aqui para ensinar o que vocês têm que fazer. E é desse jeito aqui. Nesse sentido, a gente pode assim fazer uma relação, porque Jesus era o dono da casa, na verdade, né? Ele que fez isso aqui tudo, ele previu tudo isso aqui, quem estaria aqui, quem está. Então, ele é o Espírito que compreende e sabe exatamente o que acontece aqui, porque tudo está sob sua supervisão nesse atual momento e sempre esteve, né? Desde a criação da Terra. Então, conhece profundamente os processos físicos e espirituais que envolvem esse planeta, que ele coordena até hoje ainda, né? E respeita justamente o processo de cada pessoa, de cada ser que aqui está hoje encarnado e também desencarnado, né? No mundo espiritual. E ele é o protótipo, né? Como a Joana coloca, a felicidade, porque essa felicidade que é, primeiramente, amparada na lei divina, então, ele está com Deus, como ele falava, né? Eu estou com o Pai, então, eu estou em afinidade integral com a lei de Deus, mas também compreendo, como a Nath disse, os processos desse mundo de provas e expiações que eu coordeno também, e respeito, né, onde cada espírito se encontra hoje e o que precisa fazer ainda para poder alcançar a condição superior de felicidade, né, para a sua existência. Então, Cristo dominava esses processos de consciência aqui na Terra, por estar justamente conectado à mente divina integralmente. Isso entra na questão do livre-arbítrio novamente, né? Alguém quer falar? Renate. Oi. E a gente vê, né, que o Cristo, ele foi, e ele continua enviando ainda espíritos para que possa dar continuidade a esse trabalho dele em loco, né? Como, por exemplo, o Chico. Eu estava vendo hoje faz 20 anos, né, que o Chico morreu, e a Globo fez uma reportagem até de um tempo considerável sobre o Chico. E aí a gente vê, né, o Chico foi um enviado, né, para que a gente pudesse ter, né, o exemplo, né, de caridade, de bondade, de atenção e de respeito a todo ser humano indistintamente, né? sem escolha. Ele amava todo mundo, ele ajudava todo mundo em toda e em qualquer situação. Era o modelo que foi um dos modelos, né, que o Cristo mandou em loco, aqui junto com a gente, para que a gente pudesse ter ele também como modelo. O Cristo está muito longe da gente, essa situação está muito longe, pega o Chico, que está aqui perto, que a gente vai ter nele o exemplo de caridade, de bondade, de amor ao próximo, de respeito e de tudo mais que o Cristo nos dá como modelo. Eu até fiquei surpreso quando eu vi
aquela reportagem. Ainda bem que eu vi. Pois é. É isso. A gente tem vários exemplos, né, sendo o Cristo primeiro, mas se a gente se acha que está muito longe ainda, vamos pegar uns mais próximos, então. Vamos ver esses espíritos que vêm aqui, né, nesses tormentos voluntários, como a gente falou, e tentar pegar o exemplo deles também, para a gente ver como agiam, como pensavam, e tentar trazer isso para a nossa vida, né? Se as coisas ficarem muito difíceis. E aí, se Jesus é o guia, né, o modelo perfeito, o protótipo, ele dá também, ao longo de sua existência, né, aqui na sua missão terrena, mas também por todos os missionários que vieram e a doutrina hoje, nos dá um roteiro mesmo, né, uma indicação do que fazer e como fazer para avançar em alguma dessas propostas espirituais, né? E aqui a Joana traz um pouco sobre isso. A gente colocou aqui de recomeçar e reparar, né? Tanto parar, né, o que foi ruim, essas ações, né, de perturbação, de tormentos mesmo, como reparar, a partir desses processos, né, os compromissos do passado, as novas experiências também. Então, ela fala o seguinte: o amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado, e ressuscitando dos escombros, ressurge, feliz, para a reconstrução sadia da tua vida. Esse trechinho aqui é muito significativo, a gente até grifou esse item de amarelo aí, que ela fala, deixando os teus tormentos no passado, né? Porque muitas vezes também a gente tem uma ideia de que vai recuperar essas informações, né, essas experiências, trazer de novo à tona esses traumas e complexos para poder resolvê-los. Nem sempre é assim, né? E muitas vezes o recomeçar é justamente esquecer isso, né? Entender que é a sua história espiritual, nossa história espiritual, nós vivenciamos essas quedas, esses erros todos, e que é preciso agora, então, retomar a caminhada, né? Não a partir do que nós fomos, mas a partir do que nós podemos ser também. Por isso a questão de você deixar para trás esses tormentos, né? Deixar lá resolvido de alguma forma, pelo menos compreendidos, aceitáveis, né? E a partir daí, então, traçar recomeços, reparações e iniciativas que nos ajudem, de fato, a superar agora outros processos que ainda se ligam àqueles, mas são de outra ordem agora, atualizados na atual existência, né? Com outras relações, outros compromissos e outras ações a serem feitas aqui também. Então, quando a gente se conhece a si mesmo também nesse sentido, é também identificar o que a gente conseguiu já vencer, o que não é possível vencer, como o verso diz, né? Deixa quietinho ali e segue adiante, né? Porque, de alguma forma, as ações futuras vão corrigir e vão curar essas anteriores também. E lembrando que, trazendo exemplos também de outros espíritos, pegando a história de Emmanuel, pegando a história de André Luiz, que também passaram por situações, puderam, né, saber das suas encarnações passadas e deixaram isso no passado também, seguiram, né, e ama e tranquiliza-te. Então, esse amor também é o amor para aqueles que nos rodeiam e até os que não nos rodeiam, e o amor com nós mesmos, de entender, eu passei por esse processo, eu superei isso e, né, vamos seguir, vamos para frente. Então, é como se aceita que dói menos, segue a vida e deixa isso para trás e aceitar a caminhada, aceitar que isso faz parte do seu processo, do nosso processo como espíritos, aprendizes, que aceitar que aquilo foi, realmente cometemos erros, realmente passamos por coisas difíceis, mas já passou e agora é outra etapa. Então, vamos para frente. E aí ela traz isso, né, da mudança íntima, que ela fala assim: retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se e reconstruir. Na ausência do amor-ação,
aparece-lhes a dor, renovação. Assim, dispõe-te a paz, a libertação dos tormentos e lograrás alcançá-los. E é isso, que a gente não é aquela história de, nossa, eu vim aqui para sofrer, eu estou aqui só em sofrimento. Não é isso, a gente vem aqui, né? A gente já tem essa consciência de que a gente está aqui para aprender, para se recuperar e se reconstruir. E que quando não é nesse sentido de amoração, que vem a dor, renovação. Infelizmente, muitas vezes, mas que a gente ainda aprende dessa forma. Então, é o que tem que ser. Então, vamos ter paz de espírito, paz de alma, como todo mundo fala, e libertar, né? Procurar essa libertação desses tormentos. Porque se pirar o cabeção de vez, aí que não vai andar mesmo. É uma tendência nessas situações de tormentos, né? Que a gente está atormentado ou atormentada, é justamente focar toda a atenção no tormento, né? Na situação problemática. Isso tira da gente um olhar mesmo para o contexto onde a gente se encontra e para buscar soluções. Por isso que, às vezes, é preciso buscar um terceiro, né? Um apoio de alguém, né? De algum sentido, de alguma ordem externa a nós, para que a gente consiga, né, dar o primeiro passo também, né? Seja qual for o problema que nos aflige mesmo, né? Mas sempre é importante fazer esse movimento de sair um pouco de si, para tentar respirar, né? Como falou ali no item anterior, né? A gente está nos escrombos, sem conseguir respirar ali, sem ver a luz, de repente alguém dá a mão lá de cima, a gente sobe, depois que subir é com a gente já, né? E a gente segue adiante para poder, então, retomar nosso processo de vida, de felicidade, de conquistas também, ok? Ô, Léo, Nath, Oi. Esse primeiro trecho aí que vocês deram destaque foi exatamente uma parte que me chamou a atenção quando eu estava lendo, e que você abordou aí, Léo, que realmente algumas pessoas ficam tão imersas no problema, né, nos próprios tormentos, que se torna difícil sair daquela atmosfera, daquela zona pessimista, às vezes. Uhum. Mas, na hora que eu estava lendo, além desse aspecto que você mencionou, me veio à mente também a situação de algumas pessoas que acabam por se acomodar também, né, na situação de sofrimento. Acaba que inconscientemente classificam aquela situação como algo cômodo, como algo conveniente, porque ela vai ser alvo de atenção, ela vai ser alvo de auxílio, ela vai ser, de alguma forma, as pessoas vão estar ao redor dela. Então, o tormento ou o sofrimento acaba sendo, de uma certa forma, o mais paradoxal que soe, acaba sendo cômodo. Eu acho que você, como psicólogo, pode até deve lidar muito com isso, né? Você, a Laila, enfim, quem lida mais com esses atendimentos da psicoterapia, deve entender isso melhor do que ninguém, que, de fato, é uma armadilha muito séria, muito grave, quando a pessoa não se dá conta de que às vezes falta até vontade mesmo para sair dos próprios sofrimentos, porque deixou ali, classificou aquela situação como muito cômoda para si, né? Verdade, Adri. Na própria psicologia e também na medicina, né, se usa um termo chamado ganho secundário, que é um pouco do que você falou aí, né? Quando você está numa situação de desconforto, ou adoecimento, mas ganha algo em troca nesse sentido, e isso acaba sustentando aquela condição primeiro, né? Então, você está doente, ganha atenção, ganha cuidado, enfim, e assim por diante. A gente pode até ampliar mesmo esses exemplos assim, mas é justamente isso. Então, é uma armadilha isso para a gente, né? A gente, muitas vezes, sustentar um ganho que é bem menor para manter uma dor, sofrimento, uma perturbação qualquer que seja, e não avançar em relação a isso, né? Não conseguir dar o passo, porque para a gente é cômodo ficar numa situação, né, de comiseração, de piedade dos outros, e de também desculpismo às vezes, né? É um desculpismo que não nos coloca em movimento, em ação, e por isso vem a dor, renovação, como ela fala, né? Quando a ação na parte do próprio espírito, a dor vem não como punição, que aí já a doutrina traz esse elemento, né? Mas a dor vem como um processo de resgate da própria alma frente àquele obstáculo que ela está com um problema para enfrentar e superar também. Não, meu filho, vamos levantar, vamos se ajeitar na vida,
Lá na Paraíba a gente tem uma expressão que é assim, se avie, meu amigo. Tipo isso. Na primeira leitura, eu achei estranho, né? Como assim se refugiar nos tormentos? A gente busca refúgio no local que te passa segurança, né? Que te passa aconchego, proteção. Aí como é que a gente vai se refugiar nos tormentos? Mas é exatamente o que vocês abordaram aí na ideia central, que a mudança é algo que pode ser... pode nos causar um medo muito grande e faz com que a gente fuja mesmo dessa responsabilidade, né? Mudar não é algo tão simples e não é algo tão... não é indolor, como você falou, né? Traz suas dores, traz uma movimentação dentro da gente, põe por terra valores, princípios, a gente precisa encarar os nossos próprios defeitos, encarar as nossas imperfeições, então isso traz um certo temor, um certo espanto, que às vezes a pessoa realmente não quer encarar, e aí se refugia. Só que se refugia onde, né? Nos próprios tormentos, né? Nas dores, que são decorrentes exatamente da maneira equivocada de agir, de pensar, que precisa ser renovada. Outra expressão aí do dialeto nordestino é se alumir. Não se alumiar. E aí, para encerrar, gente, a gente trouxe outro videozinho. Talvez a gente já tenha assistido, mas fala bem disso, de tudo que a gente falou, e casa bem com esse finalzinho. Nós já vimos ele, acho que até em outra aula aqui, em cursos passados, mas a gente viu o sentido passar também para esse encerramento aqui desse tema de hoje, tá bom? Vamos começar então aqui. Você já deve lembrar dele. Então, aí, gente, ele traz algumas frases, né? Mas o que a gente quis trazer é essa questão de realmente, às vezes a gente está ali naquela situação, né? Parece cômodo, mas é um tormento, se torna uma aflição,
e que a gente precisa passar por algumas dificuldades, a gente precisa passar pelas adversidades para conseguir chegar do outro lado, chegar do lado bom, chegar do lado do lado tranquilo. E que aí tem até aquela partezinha que passa assim, ele correndo de longe, que muitas vezes pode parecer algo banal para outras pessoas, pode parecer algo besta, mas só a gente sabe, né, a batalha que a gente está travando, o que a gente está passando e como que está sendo esse processo. E aí que a gente vai passar por essas dificuldades, vai passar pelas críticas, mas que vale a pena no final, que quando a gente consegue, vale a pena. Então, a gente vai fazer a prece. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e aos Espíritos amigos, agradecendo por mais essa oportunidade de reunião, por mais esta oportunidade de estudo e de aprendizado. Pedimos, Senhor, que esteja ao nosso lado, para que saibamos realmente suportar, passar pelos tormentos, pelas aflições. Saibamos lembrar do teu exemplo. Saibamos fazer esse exercício de conhecer a nós mesmos, de conhecer a tua lei divina em cada um de nós, para que possamos passar pelas adversidades, pelas dificuldades, da melhor forma possível. Para que a gente não desista, que não passemos a nossa vida apenas reclamando e estacionados em situações complicadas. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de conhecer esta doutrina que ampara, que socorre, que nos mostra como realmente é o amor. Obrigada por tudo e que assim seja.